Se liga no recado do último herói da Terra, rapaziada. Para vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas para vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês, seja roupa para você poder sair, dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom SUPERXANDÃO e regacem. Terabyte, fechadora com Super Xandão. Galera, entrem no site da Terabyte e confiram todos os acessórios que vocês precisarem para computador, PC gamer, placa de vídeo, headset, teclado, mouse, CPU, algum produto para melhorar a refrigeração do seu computador, monitores, vários kits aqui gamer para vocês poderem aproveitar e terem o melhor rendimento aí na gameplay braba de vocês. Tem cupom Super Xandão para vocês, claro, e o desconto vai variar de acordo com o valor do produto. Então aproveitem, o site da Terabyte sempre tem as melhores promoções. Fiquem sempre de olhos abertos e aproveitem. Ele rouba o seu imposto, etc. Isso é problema dele. Eu preciso com urgência. Vai assistir o vídeo do Diácono? Vou! 7 mil pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Ô, louco! Xandão, virou mania agora? Abre live bêbado, porra? Ô, carai, bora dar conselho nessa porra? Eu tô sabendo é que você tora 3 advogadas, vai pra festa de OAB, vai na tua adolescência, que tu pegava mulher pra caralho, agora você quer pagar de machão aí, pô, entre aspas, sementes financeiras seriam como investimentos espirituais. Quanto mais o fiel dá para a igreja, mais receberá de volta em forma de prosperidade material. O tanto que os caras distorcem isso aqui, ó, pra criar esses cultos e tirar dinheiro dos tontos. Eu pago Rapaz. R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Ó o culto. Apesar das igrejas Sério? atuais demonstrarem festas, celebrações Santa. e palavras de encorajamento, algumas parecem até mesmo... Como que alguém tem coragem de entrar num A lugar Bíblia desse, né, cara? quer você aceite ou não, um dos livros mais sombrios já escritos pela humanidade. Jó, por exemplo, em um único dia, perdeu todas as suas riquezas. A maioria dos pastores aí, os mentirosos, eles tratam a Bíblia como um livro do Robin Hood. Totalmente romantizado. É só festa. Sendo que é o oposto, né? Os caras acham que a história da Bíblia é uma história bonitinha aí. Cheia de metáforazinha. Todos os seus filhos morreram. Logo depois, ele foi atingido por uma doença que cobriu só amor seu com corpo sal. de feridas dolorosas. Não conseguindo A famosa suportar a coceira leprose. e a dor, Jó pegou um caco de cerâmica e começou a raspar suas próprias chagas. Olha Imagina isso. o Super quão Brocha brutal mandou é 5 essa reais. imagem. Isso aí é Um homem brutal sentado mesmo. no pó, Rapaz, se arranhando com tortura isso, hein? Vai a merda, que batendo uma, seu filho da puta. Não vou mandar nada, não. Contra ele, Fracassado. ele amaldiçoar o seu Deus e dar um jeito de morrer. Você tem noção o que é coçar tanto a sua ferida, você coçar a própria ferida? Coçar tanto sua pele a ponto de você ferir a sua pele e continuar coçando isso? Você tá maluco. Ok, vamos lá. Chega um ponto que ele vai a amaldiçoou merda. o próprio nascimento. Ele estava em tamanho sofrimento que, pra ele, seria melhor Graças a nunca você, eu ter Henrique visto Gotti, vamos nos casar. Ô, Gotti Calanche, obrigado pelo superchat aí, obrigado por falar isso, mas eu não reconheço isso aí, não. Para com essas coisas, porque depois, se der tudo errado esse casamento seus aí, a culpa vai ser minha. Vocês saem fora, ó. Por que vocês têm essa mania de falar que as coisas é por minha causa? Vai tomar no cu todo mundo, ó. A culpa é sua, ó. Vocês estão juntos porque vocês querem. Vocês estão fornicando porque vocês querem. Vocês fazem o que vocês quiserem aí, caralho. Sai daí, ó. Não tem nada a ver com isso aí, não. Sai fora, ó. Depois acontece uma tragédia aí, vai falar que a culpa é minha. Sai fora, ó. a luz do sol do que passar por aquilo. Só 2 caras e pessoa na live, deve ser por causa do jogo do Corinthians. Ah, o povo é gado mesmo. Deus simplesmente não responde. Sai fora, os caras querem ficar falando que a culpa é minha, irmão. Questiona, Sai de baixo. amaldiçoa Sempre sua sobra pro condição Arthur do Pau e pro e Super recebe Xandão. apenas
o silêncio divino. Não preciso nem dizer que a narrativa bíblica é bem Qual parte da carne você acha mais base pra grelhar? A que tiver mais gordura, irmão. diferente do que vemos hoje. O próprio Cristo, que é a figura principal, teve uma das mortes mais dolorosas da história. Além dos açoites, zombaria, humilhação pública, ele ainda foi pregado em uma cruz por 6 horas, sendo considerada uma das mortes mais lentas e agonizantes da história. Mas esses são só exemplos que você pode dizer que está fora de contexto. Bisteca do Acém é base, né? O Evangelho da Prosperidade. Bem, se você acha isso, talvez não tenha lido o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes você pai, a culpa é sua que me disse pra ter família. Ah lá, tá vendo? Nem mais, ninguém Puta menos merda. do que Salomão, o rei mais sábio de Israel. Pô, esse moleque dos assentos circunflexos é um corno, né, Ele que rapaz? teve muitas riquezas, muitas mulheres e poder, basicamente tudo o que o homem deseja. Salomão tinha isso e mais um pouco. Mesmo assim, escreveu um dos livros mais sombrios da Bíblia. Segue Eclesiastes não é um livro sombrio. Ele é entristecedor, desilusório, desencantado. É um livro que carrega o gosto pedrada. amargo da frustração. É Ele pedrada. é melancólico, porque olha para a vida e só enxerga o desgaste do tempo. Ele é cético porque coloca em dúvida tudo aquilo que os homens consideram importante nessa vida. É perturbador porque não esconde a sensação de que talvez a existência seja... Valeu, Matheus. Tamo infinitamente junto, irmão. E acima de Obrigado tudo, aí. é incômodo. porque E aí, mostra Gomes a Rafael, verdade que tamo ninguém na ativa quer aí, ó. encarar, Obrigado de pela que presença, todo irmão. esforço humano termina em pó. Muitas pessoas, quando atingem seu ápice, começam a perceber isso, que tudo o que mais desejavam nada mais é do que um material, e que legado, na verdade, é somente outra palavra para ego, porque daqui 100 anos você não vai mais existir. Look at this stuff. This is history here. You're history. This is garbage. I can say I bled for garbage. So this is meaningless. No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things, and that makes you happy. This is nothing. This is just nothing, man. Antes de falarmos sobre o livro, eu gostaria de falar um pouco sobre Mike a caverna Tyson de teve uma Platão. vida totalmente Eu já fiz um vídeo conturbada. somente sobre isso, recomendo muito que vocês vejam, mas eu vou resumir aqui porque faz parte do assunto. Ela se refere a homens acorrentados em uma caverna desde o nascimento. Eles nunca viram o mundo real. Tudo o que conhecem são sombras projetadas na parede diante de seus olhos. Para eles, aquilo é a realidade. Mas um desses prisioneiros consegue se soltar. Ele sai da caverna e, pela primeira vez, encara a luz do sol. A experiência é dolorosa. A luz o fere, a verdade queima, e cada passo em direção ao real é marcado por sofrimento. Porém, ele chega na parte de fora e vê a luz, Platão base. vê o sol, vê a verdade. E quando volta para contar aos outros prisioneiros o que viu, eles riem dele e o rejeitam. Platão queria mostrar a dor da busca pela verdade. Quanto mais nos aproximamos dela, mais ela Hoje o gank vai ser na Raichu? Não, o Striker Off tinha pedido pra dar um gank nele já, então eu vou gankar ele se ele tiver um. nos destrói por dentro. Logo no capítulo 1, Eclesiastes diz algo que corta como uma lâmina, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta a ciência, aumenta a tristeza. É um aviso que parece quase profético. Quanto mais Qual que é o papel das igrejas? Você tá falando de igreja boa, que são a minoria da minoria? Uma igreja boa, ela te auxilia na jornada espiritual, mas ela não te dá a sabedoria que você conquista lendo a Bíblia e buscando a verdade, através de você mesmo, tá entendendo? Então, as igrejas boas, elas servem como referencial. Você ter a oportunidade, o privilégio de frequentar uma boa igreja, um padre bom, um pastor bom, seja lá o que for, que ensina a palavra bíblica do jeito mais imparcial possível, tentando apenas promover a verdade do que está escrito ali, pô, isso é um privilégio. Isso aí vai te ajudar, né, no seu caminho espiritual.
mas nunca deixe de ler a Bíblia e de interpretá-la, né? De se esforçar para isso. Se você entende o mundo, Sobra mais pesado ele se torna. A lógica é brutal. Quando somos ignorantes, conseguimos nos contentar com sombras na parede, como os prisioneiros da caverna de Platão. Uma Ganka Paloma no YouTube. Ganco. Me lembra no final da live. ilusão de segurança, prazer ou controle. Mas o conhecimento revela a verdade nua e crua. Todo esforço humano é passageiro, que a riqueza, o poder e o prazer são efêmeros e que a morte é inevitável e iguala a todos, do rei ao mendigo, tanto para modelos de primeira mão quanto para aqueles que são considerados feios para a sociedade. Todos apodrecerão e se tornarão fétidos da mesma forma. Imagine a pessoa mais bonita e atraente que você já conheceu em toda a sua vida. Agora eu vou falar o que eu acho do Muitas Mr. pessoas Conan. consideram Tá viciado outras em perfeitas, X-Vídeos. mas o livro de Que moleque lazarento! Eclesiastes diz que até elas apodrecerão na terra. Em outras palavras, entender demais dói. Todo mundo já viu essa imagem aqui dos homenzinhos em cima do livro, né? Como se em certo ponto dessa jornada as coisas se tornaram horríveis. Claro, não até o final, a gente fala isso mais tarde. Mas, em certo ponto da jornada pelo conhecimento, ele olha para o abismo. É algo sombrio, assustador, porque nos obriga a olhar para o mundo sem ilusões. O que vemos. E, velho, depois que você desperta pra verdade, depois que você desperta espiritualmente, que as vendas dos olhos caem, que você despluga da Matrix, é aí que você fica com desgosto de tudo mesmo. Aí, velho, é pedrada. Não é conforto ou promessa. O de mundo felicidade, é uma mas farsa. a frustração e Ó, a vaidade de Primeiro dia de live, primeira live, comecei falando isso. Sempre falo isso, né? O mundo é uma farsa. Essa foi uma das primeiras frases que eu falei na live, se não a primeira. E a última live será isso também. E no final, todo mundo vai perceber que o que eu falava era verdade. O mundo não passa de uma farsa. É o que sobra. Sobra nada. tudo o que fazemos. No final não sobra Vaidade nada. de vaidades. Tudo é vaidade. A gente Desde só aprende o primeiro mentira verso, só. O pregador nos joga numa realidade fria e desconfortável. Nada do que fazemos, nada do que conquistamos tem valor duradouro. Todo esforço humano, toda ambição, toda alegria ou prazer, por mais intenso que seja, se dissolve como fumaça no ar. A riqueza que acumulamos, o poder que conquistamos, as conquistas pelas quais lutamos, tudo desaparece diante do tempo e da morte. Então olhei para todas as obras que fizeram minhas mãos, e para o trabalho que tomei. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Que proveito tem o Toma homem essa pedrada. de todo o seu trabalho Filha da para puta. sempre pela Só tem luz? desgraça debaixo E do quando sol, lemos caralho. essas palavras, não podemos deixar Olha de pensar isso, no mundo irmão. moderno. Hoje, milhões de pessoas passam seus dias sob o sol, correndo atrás de metas, cargos, Peraí que eu já status vejo o The social, Christians. riqueza ou reconhecimento. Trabalhadores, estudantes, empreendedores, todos perseguindo algo que acreditam ser essencial. Mas Eclesiastes nos lembra que isso é uma ilusão. No final, a morte chega e todo o esforço, toda a glória, todas as posses não têm significado real. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Já achou pesado? Calma que é só o início. O pregador continua. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. À primeira vista, parece apenas uma frase filosófica, mas é muito mais do que isso. Sobra É um nada. golpe de realidade. O pregador está dizendo que há limites que não podemos ultrapassar, problemas que não podem ser corrigidos, feridas que não podem ser curadas. Essa ideia ressoa como uma frase poderosa apresentada no filme Corações. Qual a opinião sobre torcedor que reza pra santo pedindo pro time ganhar? Ah, irmão. Ô, me perdoa, mas eu me sinto até ofendido de você perguntar isso aí pra mim. Você tá falando sério? Ou é só pra dar risada? É só pra gente rir, né, cara? Não, você tá de brincadeira, né, irmão? Ô, louco. Ô, sério. Ô, sério mesmo. Ô, cara. Ô, irmão.
Se um cara vem pra mim com um santo na mão orando, se eu vejo um cara... Eu sinto muito, velho. Eu vou ser educado com ele, lógico, normal, tratar com todo respeito, mas eu não posso esperar nada desse cara. Não dá, vai contra a lógica isso aí. É um nível de gadismo extremo isso daí. Isso é um cara totalmente fora da realidade. É muito fraco de QI. Mas muito. Mas tá louco. Oxi. Sobra nada. Sobra nada. Tamo junto, irmão. Imagina. Quer valor irrisório? Para com essa porra. Já falei pra vocês. Irmão, já falei pra vocês, cara. O Pix, presta atenção. O valor dessa live tá no que é dito e na capacidade que as pessoas têm de participar entendendo o que tá sendo dito. Não interessa se é zoeira ou se não é zoeira. Se é momento de falar sério ou não. Certo? Tipo assim, o Pix, obviamente, ele financia a live. A live é podada. Tipo, óbvio. Mas, veja, não adianta nada ter Pix se você não tem as pessoas aqui entendendo o propósito. Se não virar algo superficial e banal, idiota. Você tá entendendo? Passageiro. A minha ideia com essas lives é criar algo eterno. Vocês estão entendendo? O dia que essa live acabar, que eu sumir, eu quero que as pessoas que tenham participado, vocês cheguem. Cara, vocês vão chegar lá nos seus 30, 40, 50 anos, se a gente estiver vivo, né? Eu já vou estar com os meus 80, 70. Eu quero que seja eternizado. O que eu digo aqui, eu quero que fique no coração de vocês pra sempre. Você tá entendendo? Eu não quero que seja só mais uma live. Aquela lá, sabe essas lives? Pô, tem um monte de live legal por aí, mas superficial. Que chega amanhã, você nem lembra o que foi dito na live do cara. Você só lembra que você deu risada. Às vezes é alguma coisa tonta. Mas a ideia aqui é ser algo eterno, irmão. Falar, não, a live do Super era zoeira, mas cara, o tanto de coisa boa que aprendi, que deu pra tirar de lá, de valor, isso aí nunca vai sair de você, entendeu? Senão não adianta, irmão. Senão não adianta, senão vira só algo banal, entendeu? Vira só futebol, pão e circo. Cheio de injustiças, erros e lacunas que não tem solução. No mundo moderno, isso se manifesta de forma cruel. E então, ele vai ainda mais fundo. Pelo que tenho por mais felizes os mortos, que já morreram, do que os vivos que ainda vivem. Porém, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu. Aqui, mano, é jogo de Vasco e Corinthians, com rapaz. um nível máximo de desilusão e melancolia. Para o pregador, a vida é tão cheia de dor, frustração e impossibilidades que a morte, ou melhor, nunca ter nascido, parece mais abençoado do que viver. Essa frase não é um convite à depressão ou pessimismo gratuito. É um alerta sobre a realidade inescapável da vida. A morte não é um evento distante ou uma possibilidade. É o destino de todos nós humanos. Nenhum poder, riqueza ou status social muda isso. Do suor do seu rosto comerá o pão, até que volte à terra, porque dela foste tomado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Uma ideia completamente antimundo, anti-evangelho da prosperidade. E se você acha que Salomão está escrevendo isso apenas para se lamentar e te desanimar da vida, talvez você não tenha entendido a mensagem de uma maneira mais profunda. Mas relaxa que mais pra frente eu vou te explicar. Hoje em dia a gente tem a impressão que todo mundo está em uma festa constante. Redes sociais cheias de sorrisos, eventos, viagens, ostentação. Todo mundo parece alegre, despreocupado, vivendo na Ó, Pela Pato tá fazendo live de vestido. Ixi! superfície das coisas. Talvez você já tenha ouvido falar que a ignorância é uma bênção. Bom, eu não preciso nem explicar. Enquanto isso, os sábios, aqueles que realmente percebem a fragilidade da existência, sentem o real peso da realidade. Você acha que até mesmo empresa e instituição boa, mesmo que não seja essencialmente bíblica, são pagas satânicas? Não! Não, Abraão! Com certeza não, irmão. E é aí que entra a imagem da pintura do bobo da corte vermelho. Ele tá sentado ali, cabisbaixo, pensativo. Pronto! Não, o que você acha de leitura mediúnica, cara?
Você acha que existe isso? Eu, particularmente, não acredito. Eu acho que é um exagero muito grande, um misticismo cristão grande. Rapaz, eu não acredito nesse tipo de manifestação. Dizem que a autora de Harry Potter utilizou. Eu acho que ela é só uma mulher muito talentosa. E você? O que é que você acha disso aí? Não, pior que eu acredito, cara. Mas sabe qual que é o problema desse assunto de médium? O problema, de novo, é a romantização. Os caras de Hollywood satânico fizeram certinho. Eles colocam no filme a retratação de pessoas médiums como pessoas que ficam possuídas por demônio, invoca demônio, e que a pessoa fica possuída, sobe para as paredes. Não é assim. Tipo assim, na verdade, o que eu entendi até hoje é que a pessoa que é médium, ela tem uma sensibilidade espiritual muito mais absurda do que o normal. Você tá entendendo? Ela sente coisas e percebe coisas do mundo espiritual que a maioria não percebe. Cara, é uma coisa que assim, às vezes até parece que a pessoa prevê o futuro. Vou dar um exemplo. Às vezes você chega pra sua mulher e fala, olha, tem um problema que é assim, assim, assado. Com fulano de tal. Aí sua mulher para, analisa, tá, beleza. Aí, quando ela conhece a pessoa na qual você citou que tá tendo um problema, só de ver a pessoa, ela sabe que tem algum problema ali, que vai dar merda. E ela tá certa. Isso é um exemplo ainda fraco que eu tô citando. Mas você entende? Pessoas que têm essa capacidade perceptiva espiritual mais afinada, antes de acontecer um problema, elas já sentem, elas sabem que tem algo estranho ou ruim prestes a acontecer, e acontece. Ou é só de bater o olho numa pessoa, percebe que tem algo esquisito, etc. Então tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual absurda. Mais além ainda disso que eu tô falando. E eu acho que são essas pessoas que têm essa sensibilidade brutal quando se envolvem com ocultismo, magia negra, coisas que existem, desde que o mundo é mundo. Aí sim, elas abrem um portal gigantesco demoníaco para essas forças podres dominarem a vida dela. Você tá entendendo? Eu acho que aí acontece isso. Então, a mulher lá que fez o Harry Potter, ela pode ser uma pessoa médium que tem essa sensibilidade espiritual gigantesca. E ela pode ter se envolvido com coisas ocultistas. Coisas distantes da luz do Criador. Você tá entendendo? Hollywood é cheia disso, irmão. Entende? Então assim, o mundo espiritual, irmão, ele é o mais real de tudo. O mundo espiritual é o mais importante, não é o mundo físico. As pessoas dão muita atenção pro mundo físico. Então é claro que tem essas pessoas que são assim médiums. Só que não é esse médium que você vê no filme, que vai fazer levitar não sei o quê, que vai ir pra dimensão da puta que pariu, que vai fazer brotar lá um espírito que vai aparecer 3 horas da manhã no seu quarto chifrudo pra te atormentar. Porra! Claro que você não pode se basear em filme de Hollywood, tá entendendo? Então pra mim é isso, cara. O médium, na verdade, ele é isso. Ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade espiritual absurda. Absurda. Não é uma sensibilidade espiritual, assim, normal. É absurda. E essa pessoa, pra chegar num nível de podridão, ela tem que, através dessa habilidade, ela acaba se apegando ao lado errado, o lado da mentira, do demônio, que é onde ele quer que ela esteja. Ela vai mexer com ocultismo, paganismo, que depois pode virar satanismo, magia negra, ritual, etc, etc, etc. Querer se transformar numa espécie de vidente em relação ao futuro, adivinhação e etc. Você tá entendendo? Então tem vários caminhos errados que uma pessoa assim ela pode acabar tomando.